Stakeholders do projeto de sistemas ERP. Você pode ser um deles. Olá, seja bem-vindo a mais um ERP Masters. Nesse programa você vai aprender como iniciar na área de implementação de sistemas ERP, na área de tecnologia. Eu sou Márcio Martinelli, especialista do sistema Microsoft Dynamics 365 e falo com vocês aqui da Nova Zelândia para o Brasil e para o mundo. E o nosso tema de hoje, stakeholders do projeto. Muito importante para quem quer atuar na área de implementação de sistemas ERP é conhecer quem são os stakeholders. E hoje nós vamos desvendar aqui, vamos falar sobre quem eles são, o que eles fazem, para que servem e tudo mais. São os stakeholders. Imagine o seguinte, você está programando uma viagem com a sua família toda. Você está incluindo sua avó, seu avô, o seu tio. Então a família toda vai viajar. E aí você precisa preparar essa viagem. Você é o organizador da viagem e você precisa fazer com que essa viagem seja interessante para todo mundo. Não só para você, não só para os seus irmãos ou para os seus tios. Para que isso aconteça de uma maneira interessante, você vai precisar perguntar para essas pessoas quais são as necessidades delas. Você vai precisar olhar para entender o que elas precisam para se sentir bem na viagem e ficarem felizes. A mesma coisa num projeto de implementação de sistemas ERP. Você tem todas as pessoas que estão envolvidas, que vão ser afetadas ou impactadas pelo sistema novo que você está implementando, e esses são os famosos stakeholders. São as pessoas que vão ser afetadas ou impactadas pelo sistema durante e após a implementação. Então é importante para o sucesso do seu projeto conhecer os stakeholders. E as pessoas confundem muitas vezes os stakeholders com os key users do projeto, com os SMEs. São figuras completamente diferentes. Na verdade, os stakeholders é uma definição mais ampla que vai incluir tanto os SMEs como os key users e os consultores e todos os outros envolvidos. Então, os stakeholders, na verdade, é uma definição mais ampla de todas as pessoas que fazem parte do processo de implementação de sistemas ERP. Porém, existem tipos específicos de stakeholders, dos quais, se você está trabalhando como analista de negócios, ou se você está trabalhando como consultor de sistemas ERP, você precisa ter atenção e conhecê-los bem. Quem são os sponsors do projeto? Ou seja, geralmente são pessoas do cargo de diretoria, o diretor financeiro ou CFO. Então, essas pessoas que estão ali, que são os tomadores de decisões e também os donos de um centro de custo, ou seja, as pessoas que têm o poder para dizer se você pode gastar ou não. Então, essas são as pessoas que a gente chama de sponsors do projeto. São os que estão pagando pela implementação daquele sistema e que esperam um resultado do investimento que eles estão fazendo. Então é muito importante você saber quem são essas pessoas. Outros tipos de stakeholders são os end users. São os usuários finais, as pessoas que vão trabalhar ali no sistema no dia a dia. São as pessoas que vão utilizar o sistema que você está implementando. E por que é importante você conhecer os stakeholders e qual o impacto deles no projeto? Vamos lá. Voltando aqui no exemplo da viagem, se você tem lá os seus avós que estão entrando na viagem que você está organizando, e os seus avós já estão mais velhinhos, então você precisa ou encontrar uma casa que seja próxima da praia, para que eles possam ir andando, seja acessível, e não uma casa a 10 quilômetros da praia que você vai ter que caminhar, ou você tem que ter fácil acesso de carro para estacionar, para que você possa levá-los de carro. Então você tem que pensar no deslocamento deles. E do mesmo jeito aqui são os stakeholders, qual o impacto deles no projeto. Como as decisões que você tomar
e as definições que você fizer vai impactar essas pessoas no projeto. E como eles, se eles não se adaptarem àquele sistema que você está implementando, como é que eles vão impactar o seu projeto? Eles podem ser um bloqueio do que você está tentando implementar. Então, dentro do projeto, quando a gente tem diferentes fases, para você progredir com uma fase, você precisa de aprovação. Vamos supor que você definiu lá um processo de negócio, a gente fala aqui sempre dos processos de negócio. Então, você definiu um processo, está implementando, e aí tem um stakeholder que vai ser afetado e que ele não está contente com a solução que você está propondo, ele pode impactar o progresso do projeto. Então, vai afetar o sucesso do seu projeto. Para você ver como os stakeholders têm um impacto grande na implementação de projetos. Então, vamos lá. Quando você está trabalhando com implementação de projetos, você precisa primeiro saber identificar quais são os tipos de stakeholders. Você pode ter os sponsors, que são já o nível de diretoria. Você vai ter os SMEs, que são pessoas, são os Subject Matter Experts, são aquelas pessoas da empresa que têm mais entendimento do negócio da empresa, que conhecem os processos, conhecem muito bem como a empresa funciona, e são eles que vão determinar ali como o sistema vai funcionar. E você tem os end users, que são as pessoas que vão lá no final, que vão utilizar o sistema, mas que não estão diretamente envolvidos na implementação do sistema, mas que você precisa pensar em como vai ser a vida deles depois. Se você não considerá-los, talvez você pode pôr em risco o futuro do seu projeto. Então vamos lá, algumas dicas aqui para que você possa utilizar esse conhecimento de stakeholders quando você estiver trabalhando com implementação de sistemas ERP, trabalhando em projetos. Você vai conversar com uma pessoa de um nível, vamos supor que você vai trabalhar, você tem uma reunião e você precisa apresentar um tema, um processo de negócio. A primeira coisa é entender quais são os stakeholders que vão fazer parte desse processo. Esse processo que você está definindo vai afetar vários diferentes stakeholders, pessoas, tanto um sponsor quanto o key user ou SME. Se isso for afetar diferentes níveis, você precisa, com esse conhecimento que você tem do stakeholder, você precisa saber, ok, eu preciso apresentar esse tema para o diretor financeiro, mas o diretor financeiro, o stakeholder do nível de sponsor, ele não quer saber cada clique que você vai dar ali no sistema, ou cada relatório, como que ele vai ser configurado e tudo mais. O stakeholder, o sponsor, ele está interessado no resultado final. Como é que ele vai enxergar o número? Ou como é que a equipe dele vai trabalhar com aquilo? E se tem algum impacto na equipe dele. Ele não está preocupado em entender todos os detalhes. Então, se você puder separar a audiência, fazer primeiro uma explicação no nível mais alto, e aí você também faz uma explicação compatível, no high level, como que as coisas vão funcionar de uma maneira mais abrangente e sem entrar muito no detalhe, mas com informação suficiente para que ele possa entender o processo do começo ao fim. Depois, se você vai fazer depois a mesma apresentação mais para os SMEs, uma vez que você pega a aprovação dos stakeholders, dos sponsors, então você pode seguir, você vai fazer com os SMEs, então você vai colocar aquilo em mais detalhe. Mas vamos supor que o gerente do projeto, ou as pessoas que estão ali organizando aquele projeto que você está trabalhando, organizaram a reunião e dentro da reunião que você vai trabalhar, você vai ter stakeholders de diferentes níveis. Você vai ter o CFO, o gerente, o diretor, e você vai ter ali os SMEs, que são as pessoas responsáveis pelas áreas de negócio. Quando você se depara com uma situação dessa, é importante, principalmente se você é um dos
é o apresentador, ou a pessoa que vai liderar aquela reunião, alinhar as expectativas. Você, principalmente quando você tem alguém de um nível alto, você deve perguntar, você vai assistir a reunião toda, essa pessoa vai precisar saber de tudo que você vai apresentar. Então, se você puder colocar na agenda para discutir logo de cara o primeiro ponto que é importante para aquela pessoa da patente mais alta, porque esses caras geralmente são super ocupados, então você definindo o horário e falando, nesse período nós vamos falar desse tema que é importante para o CFO, e depois dali para frente ele fica à vontade para ficar na reunião toda, mas a gente vai entrar em mais detalhes que talvez não interesse a ele. Então, esse tipo de alinhamento de expectativas faz toda a diferença quando você está ali conduzindo trabalhos dentro da implementação de sistemas. Então, veja que quando eu converso aqui, em momento nenhum eu falei desenvolvimento de software, criação de sistemas, eu estou falando puramente de alinhamento de expectativas, comunicação, a apresentação. Então veja que essas habilidades são as habilidades que eu falo que são transferíveis, são soft skills, que são aquelas habilidades que a gente chama de habilidades transferíveis, as habilidades interpessoais que você adquire em qualquer área de negócio, elas são transferíveis para a área de implementação de sistemas ERP, e é por isso que a gente conversa muito sobre a questão de você, de outras áreas, poder fazer a transição para a área de implementação de sistemas ERP e transferir todo esse conhecimento que você tem em negociação, em alinhamento de expectativas, em gestão de pessoas, liderança, seja lá qual for as habilidades que você desenvolve na sua carreira atual, você facilmente consegue trazer e transferir elas para serem utilizadas na área de implementação de sistemas ERP. Como nesse caso, conhecendo esses termos técnicos, os stakeholders, conhecendo o que são os SMEs, os key users, você vai ampliando o seu conhecimento dentro da área específica de projetos, quais são os jargões e para que eles servem, por que as pessoas falam sobre eles, como utilizar. Uma outra situação que é muito comum dentro da área de implementação de sistemas ERP, voltando de novo aqui na nossa analogia da viagem em família, todo mundo naquela casa maravilhosa que você sonhou o ano inteiro em estar lá com a família, mas sempre vai ter alguém que vai reclamar, sempre vai ter alguém que não vai estar contente, ou vai estar insatisfeito, que vai criar problema. Na área de implementação de sistemas ERP, nós vamos sempre ter pessoas que vão ser mais resistentes que as outras, que vão ser mais difíceis de lidar ou de extrair a informação. Então é importante que você adquira habilidades para lidar com essas pessoas. Dependendo da situação, você vai ter pessoas que são resistentes à mudança. E aí, como é que você vai endereçar isso? A gente fala que é o change management, né? O gerenciamento de mudanças. Tem pessoas que elas têm o processo delas feito em Excel e elas já entendem tudo do que elas fazem, têm as suas planilhas. Se você precisa fazer com que ela compre a ideia de fazer aqueles processos no novo sistema que você está implementando. Muito importante você desenvolver a sua habilidade de escuta. Quando a pessoa está reclamando, porque ela tem algumas dores ou ela tem inseguranças. Então, começar a mapear esses sentimentos que a pessoa tem vai te ajudar a entender melhor ela. Por isso que é muito importante as soft skills, que é a observação, você conseguir ler o ambiente que você está trabalhando e implementando sistemas, saber ler as pessoas, entender quais são os sentimentos que estão passando na cabeça dela. Isso é tudo relacionado com expectativas. Existe uma grande confusão na cabeça das pessoas que estão sendo afetadas pela implementação de sistemas, que são os stakeholders, que na cabeça deles um sistema novo vai vir para mudar a vida e facilitar. Porém, em muitos casos, quando você adiciona mais informação, você precisa de mais dados
para produzir um relatório melhor, uma informação mais precisa, às vezes você precisa colocar mais informação dentro do sistema e isso pode aumentar um pouco a quantidade de cliques e mudanças no sistema para aquele usuário. E aí ele começa a achar que o sistema novo é uma porcaria, porque não vai facilitar a vida dele. Então você vai lidar com esse tipo de situações, entender quais são as frustrações, quais são os pain points, os pontos de dor, trabalhar a sua comunicação para que ela seja uma comunicação efetiva para aquela pessoa específica. Como é que você faz isso? Ouvindo e entendendo o outro lado. Se coloque no lugar da pessoa. Às vezes, quando vem um sistema novo, pode encontrar pessoas que estão com medo de perder o emprego, que estão preocupadas se aquele sistema vai tirar o trabalho delas. Então, você precisa entender essas questões, porque se for o caso, você precisa endereçá-las num nível mais alto do que aquela pessoa para que você consiga gerenciar a situação. Então, todas essas são dicas que eu estou te dando de como observar a situação e como gerenciar. Um caso prático seria, você precisa que a pessoa execute um teste e valide ali as configurações que você fez dentro do sistema. Ou que ela te dê os detalhes dos requisitos, mas só que você não consegue extrair, ela fica divagando e falando sobre diferentes coisas que não estão relacionadas. Então é importante, às vezes, você desenhar e falar assim, me diga quais são cada passo que você realiza, para aí você depois adaptar. Então isso seria um mapeamento de processos ou de requisitos, para que você possa ter isso de forma simples e clara, e aí você possa identificar ou mapear os gaps, em caso você encontre algum gap, alguma falha ali naquele processo que cause esse ponto de dor, o pain point, para que aí você forme a sua comunicação, como o sistema vai resolver esse problema, quais são as soluções que você tem para oferecer. E a partir daí você vai mudando a opinião daquela pessoa, ou se ela ainda continuar resistente, você vai ter que fazer um escalation que levar para um nível acima, mas você tem tudo documentado e o que já foi discutido. Então, essas são algumas maneiras que você vai lidar com essas situações no dia a dia. Seja você um consultor de sistemas, ou seja você um analista de negócio que está trabalhando do lado da empresa, ou até mesmo um SMI, se você foi contratado, você é um especialista contábil, fiscal, financeiro, e está sendo contratado para trabalhar na implementação de sistemas como o SMI daquela empresa, a pessoa que entende dos processos de negócio. Então, você vai ter que atuar com diferentes pessoas de diferentes departamentos para fornecer os requisitos. Espero que isso tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o que são os stakeholders. Então, só voltando aqui para a gente finalizar esse vídeo, os stakeholders são todas as pessoas envolvidas na implementação de sistemas RP. São os sponsors, que são os níveis mais altos, são os SMEs, aquelas pessoas que conhecem os processos. Você pode ter stakeholders externos, que são os fornecedores, os clientes. Você vai ter os usuários finais. Então, todas as pessoas que vão ser impactadas pela implementação de sistemas são considerados os stakeholders. Saber quem são vai te ajudar a direcionar sua comunicação de maneira mais efetiva, dependendo do nível e de quem que você está lidando. E também vai te ajudar a gerenciar diferentes expectativas, porque às vezes aquela pessoa também que está criando ali um empecilho, ela não tem tanta relevância dentro do projeto e você pode também ficar menos preocupado com o impacto, porque às vezes a decisão vem de cima e se você está alinhado, ela vai ter que aceitar o que está sendo imposto. Então, entender isso vai fazer com que você tenha menos riscos de criar problemas e ganhe mais velocidade, porque aí você vai saber onde concentrar sua energia e alinhar bem as expectativas. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje
E se você gostou, já deixa um like aqui para que o algoritmo possa te mandar mais vídeos como esse. E a gente vai por aqui compartilhando essas informações humildemente daqui da Nova Zelândia para o Brasil e para o mundo, buscando formar novos profissionais da área de implementação de sistemas ERP. Então, fique por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!